Olá, pessoal! O intuito da aula de hoje é ensinar para vocês a utilização de uma ferramenta disponibilizada pelo QGIS chamada Buffer. Essa ferramenta ela também é disponibilizada por outros softwares de SIG. Essa ferramenta Buffer, chamada Buffer, ela é muito útil quando a gente trabalha com edição e também consulta de informações. Essa ferramenta ela é usada principalmente para trabalhar com dados vetoriais, tá? E empregado para trabalhar também nas áreas ambiental, por causa da delimitação das áreas de preservação permanente, aquelas áreas chamadas de APP. Então, eu trouxe aqui um pedacinho do trecho da Lei Ambiental 2651, que traz para nós a seguinte informação. Ela diz o seguinte, que dependendo da largura do rio, ela vai precisar ter uma zona de preservação de X metros. Então, por exemplo, se eu tiver um rio perene ou um rio intermitente em uma determinada área, e esse rio tem lá cerca de 50 metros de largura. Se o rio tem entre 10 e 50 metros de largura, essa lei ambiental diz para mim que é necessário ter uma zona de preservação de 50 metros. Então, como analisar isso utilizando o software de SIG? Como delimitar essa zona de 50 metros de preservação para a gente poder fazer análise? Será que está sendo preservada uma determinada área ou não? Então, a gente vai aprender a usar essa ferramenta e ela é importante também para outras áreas, tá? Então, vamos ver o seguinte. Para a aula de hoje, a gente vai precisar, ou melhor, a gente vai usar o arquivo shapefile, que eu retirei aqui, então, como fonte do conjunto de dados que vocês vão usar, que eu retirei do Instituto de Águas do Paraná. Esse arquivo que eu baixei e vou disponibilizar lá para vocês no Google Classroom, tá? É referente à hidrografia da Bacia do Alto Iguaçu, certo? Esse arquivo vocês vão colocar dentro da pasta principal que vocês vão criar para a aula, chamada Aula 10. Então, vão colocar lá dentro essa pasta, hidrografia, que está com o arquivo shapefile que eu disponibilizei, e vão criar uma nova pasta chamada de resultados. Então, vamos para a parte prática. Então, vocês vão abrir o QGIS de vocês e vão iniciar um novo projeto. Então, pode salvar já esse projeto inicial. Projeto, salvar como, encontra a pasta de trabalho de vocês. Coloca dentro da pasta resultados, vamos chamar de Buffer, que é o nome da própria ferramenta. Vamos salvar, então a gente já sabe que essa aula é correspondente a essa etapa. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, então, é adicionar o arquivo shapefile de hidrografia que eu disponibilizei. Então, vamos lá, camada, adicionar camada, vetorial. Vão clicar aqui em 3 pontos, acha a pasta com o arquivo que eu encaminhei para vocês e relembrando, seleciona o arquivo sempre que tem extensão SHP, que significa Shapefile. As outras extensões trazem informações referentes a este mesmo arquivo. Clique em abrir, adicionar. Ele vai dar uma informação aqui que o sistema de referência do SAD69, não tem problema, tá? Pode dar OK. E pode fechar. Feito isso, nós vamos abrir a tabela de atributos para verificar o que a gente tem de informação nesse layer, nessa camada. Então, clica com o botão direito e abrir tabela de atributos. Então, observem aqui, nós temos informações de códigos, data, enfim, o que nos interessa é ver a classificação da hidrografia que esse shapefile nos traz. Então, nós temos aqui, classificação como rio intermitente, nós temos informação de rio perene, tem de canal, tem de vale, vala, de dreno e assim por diante. Então, vocês podem passar aí, observem, de canal, de vala e dreno. Vocês vão observar que existem aí essa classificação dos rios e conexão de drenagem, por exemplo, tá? Então, nós temos essa subdivisão da classificação da hidrografia. No entanto, ela está toda classificada
de uma única forma aqui nesse arquivo. Então, agora a gente vai fazer uma edição na propriedade desse shape para que a gente faça a classificação de acordo com aquela informação que está na tabela. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui em propriedade da camada, vamos lá em simbologia. Então, selecione a aba simbologia aqui. E nós vamos escolher aqui em cima, onde está escrito símbolo simples, a opção categorizado. E aqui onde está escrito valor, o nome da coluna que traz aquela classificação que nós vimos anteriormente. É rio perene, é rio intermitente, é drena, é conexão de drenagem, enfim. O nome dessa coluna, e a gente também viu que era a última, então essa aqui, ó, tipo de hidrografia. Vou marcar essa opção e vou clicar aqui, ó, classificar. Então a gente já sabe, de novo, o tipo de classificação e nós vamos agora separar isso dentro ali do software. Então a gente vai aplicar, ok. Se eu quisesse mexer na espessura ou na cor, eu podia ter mexido naquele momento ali na janela anterior, tá? Mas não é o caso agora. Então, observem que agora nós temos a classificação de toda essa hidrografia de acordo com o que é canal. Observem aqui a gente tem bastante informação, aqui está um pouquinho confuso. Canal com rio perene, a cor está um pouquinho ruim. Então, vou pegar aqui rio perene, vou dar 2 cliques em cima da linha e vou alterar a cor. Vou colocar uma cor bem chamativa aqui, ó. Pronto. Opa. Não ficou chamativo, agora sim. Ok, ó. Então, o rio perene ficou bem chamativo aqui. Tem alguma coisa de vermelho? Não. Deixa eu ver o que tá um pouquinho ruim de ver também. Até tem algo que foi aqui, que tá em vermelho, mas não tem classificação. Tá aqui, ó. Em algumas partes. Ok. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um shapefile, porque a gente não vai precisar ficar trabalhando com todo esse arquivo enorme. O intuito é mostrar para vocês o uso da ferramenta. Então, para não ficar trabalhando com todo este arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um shapefile para fazer um pequeno trecho aleatório aí para a gente recortar um pedacinho da hidrografia para não trabalhar com tudo isso, tá? Então, vamos cortar esse cantinho aqui. Então, vamos criar um shapefile. Vocês recordam? Camada, vocês fizeram isso bastante quando fizeram o mapa de uso e ocupação. Criar nova camada, shapefile. Em nome do arquivo, seleciona 3 pontos, vai lá na pasta de vocês, pode deixar dentro de resultados. Vamos chamar de recorte, que a gente já sabe que é o polígono que nós vamos usar para recortar o layer principal. Clique em salvar. Aqui, codificação deixa system, tipo polígono. Aqui no SRC, a gente vai colocar o default, que é o do projeto, tá? Então, projeto CRC do projeto. Marca aqui, ok. Então, agora a gente vai fazer o pequeno desenho do nosso polígono. Clica nele, clica no lapisinho para iniciar a edição. Clica aqui nesta opção de adicionar polígono e vamos fazer o nosso desenho aí. Pode ser bem pequenininho, tá, gente? Só para servir de exemplo. Terminou de desenhar o polígono, clica com o botão direito do mouse para finalizar. Vou chamar de 1. Ok, terminei. Agora a gente vai salvar e recortar. Então, clica aqui para salvar, desabilita a edição e agora a gente vai fazer o recorte. Esse arquivo que a gente está trabalhando é um arquivo vetorial. A gente só trabalha com a opção de recorte aqui no raster, gente, ó, raster, a gente sempre foi raster, extrair, raster pela extensão ou camada de máscara. A gente só fazia isso quando a gente trabalhava com imagem. Nesse caso, isso é um arquivo shapefile, é um arquivo vetorial, então a gente vai vir em vetor. Vetor, geoprocessamento, recortar, tá? Então, marca essa opção, clica ali. Então, camada de entrada, quem que a gente vai recortar? A hidrografia. Qual vai ser a camada que vai ser usada para recortar? O recorte. Então, vocês podem clicar aqui nos 3 pontos, salvar no arquivo, achem a pasta de vocês, podem colocar
hidrografia, underline, recorte. Salva. Pode marcar essa opção para abrir e executa. Executou, pode fechar e a gente pode desabilitar aqui, ó, essas outras opções. Aqui e aqui. Só que olha o que aconteceu. Ah, ele perdeu aquela configuração de classificação que a gente tinha feito anteriormente. Mas a gente pode copiar. Então, vou clicar aqui, ó. Clica com o botão direito do mouse em cima, estilo, copiar estilo, todas as categorias. Vem aqui no nosso layer que foi recortado, botão direito, estilo, colar estilo, todas as categorias. Feito isso, então a gente viu, ó, nessa área que eu recortei, eu não tenho, já dá para ver visualmente que eu não tenho todas as opções. E até tá confundindo aqui, por exemplo, ó, esse pedacinho aqui que tem roxo é dreno. Tá confundindo um pouco com o azul. Eu vou mudar de cor aqui do dreno. Então, vou só clicar aqui nessa flechinha para minimizar o de cima, não ficar atrapalhando. Vou mexer aqui, ó. Então, vamos alterar essa cor para... Pode ser vermelho. Ou rosa, sei lá. Bem chamativo. Ok. Para ficar mais fácil de distinguir, né? Agora, a gente vai poder exportar e também aplicar essa ferramenta, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir a tabela de atributos desse arquivo que foi recortado. Então, clica com o botão direito, abrir tabela de atributos. E a gente vai clicar nessa ferramentazinha aqui, que significa que a gente vai utilizar uma expressão para selecionar alguma coisa. Tá? Então, a gente vai clicar aqui nessa ferramenta, vai abrir uma nova janela e vocês vão escolher aqui a opção Campo e Valores. Isso vai trazer para nós tudo que tem na tabela de atributos desse layer. Então, aqui, ó, Campo e Valores, clica na flechinha, ele abre tudo que tem aqui. Observem a mesma coisa que tem aqui. Então, a gente está trabalhando com a classificação da hidrografia. Então, nós vamos clicar aqui 2 vezes. E ele aparece aqui no campo de expressão. Porque eu quero selecionar alguma coisa dessa tabela de atributos. Então, nessa coluna que tem essa informação, eu quero selecionar, então vou dar um igual aqui. E vou clicar aqui em amostras, para ele mostrar para mim o que eu tenho nessa coluna, tá? De tipo de hidrografia. Então, nessa coluna de tipo de hidrografia, eu tenho conexão de drenagem, rio intermitente, perene, e dreno, tá? Então, eu quero selecionar somente o que é dreno, para eu ver o que é. Então, eu vou dar 2 cliques ali, eu tenho a expressão montada, e vou clicar em selecionar feições. Observem que ele marca automaticamente aqui na própria tabela, vou minimizar, e ele marca aqui para nós no arquivo. Nesse caso, ele está pequeno, é fácil de a gente encontrar visualmente, mas quando a gente está trabalhando com o arquivo todo, por exemplo, isso facilita muito a nossa vida. Então, observem aqui que ele está selecionado. Então, eu vou exportar, eu vou separar essa camada, tá? Então, para exportar, a gente já fez também, a gente já utilizou essa ferramenta de exportação. Para exportar, a gente vai fazer o seguinte. Vamos até fechar aqui. Ele continua selecionado, tá? Não tem problema. Então, eu vou clicar em cima do nome do layer. Exportar, salvar feições como. A gente vai exportar como shapefile. Então, verifica se está shapefile aí no QGIS de vocês. E a gente vai marcar aqui. 3 pontinhos. Essa era dreno, né? Então, marca lá, dreno. Shapefile, salvar. O SRC não mexe, que é o do projeto, que é o original dele. E aqui a gente não pode esquecer de marcar, ó, salvar somente feições selecionadas. Não pode esquecer essa parte, senão vai exportar tudo. Pode marcar aqui também adicionar arquivo salvo no mapa, se não tiver marcado de vocês, e dá OK. Então, automaticamente, se eu desabilitar aqui o nosso arquivo original, só foi exportado o que era dreno. Beleza. Vou abrir a tabela de atributos de novo e observem que ela está aqui ainda marcada como resultado da nossa operação. Então, eu vou clicar nessa
feição aqui, nessa ferramenta, para desabilitar e desmarcar tudo o que tiver. Então, agora eu volto aqui, clico na minha ferramenta de expressão e vou fazer a mesma coisa, para exportar outra camada. Então, tipo de hidrografia, as amostras, rio perene. Então, vou exportar o rio perene agora. Selecionar, feito isso. Então, olha, ele já marcou na tabela, posso fechar isso aqui, vou minimizar aqui, e marcou aqui na imagem. Botão direito, exportar, salvar feições como, shapefile, nome do arquivo. Vamos lá. Rio perene, não vamos colocar espaço, coloquem sempre underline. Rio perene, salvar. Não mexe em mais nada, não pode esquecer de marcar a opção salvar somente feições selecionadas. Vê se aqui também está marcado e dá OK. Exportou. Desabilita, desmarca o que já estava antes, clica aqui. Volta lá na tabela de atributos e faz todo o procedimento de novo, tá, gente? Até exportar todas as opções que tem. Então, vocês vão clicar aqui, campos e valores, marca a última coluna, dá o sinal de igual, clique em amostras e vão fazer esse mesmo processo de exportar para rio intermitente e para conexão de drenagem, tá? Eu não vou fazer para tudo por causa do tempo do vídeo. Pode fechar aqui, pode fechar também ali a janela, depois que vocês exportarem tudo. Eu vou deixar ativo somente o que eu exportei, tá? No meu caso, eu exportei somente dreno e rio perene. Agora, vamos supor, que a gente queira saber, ou que a gente queira fazer um buffer, que a gente queira fazer uma zona de manejo, ou verificar a preservação em uma imagem de satélite a partir de um arquivo como esse de drenagem, se está sendo preservada a mata ao redor desse rio, tá? Então, agora a gente vai usar essa ferramenta de buffer. Então, eu vou aqui em vetor, geoprocessamento, buffer. Aqui na camada de entrada, a gente vai deixar o rio que a gente quer fazer essa operação de buffer. Então, fazendo rio perene. Então, vou deixar rio perene aqui. Para rio perene, vamos supor que seja um rio com uma largura vamos pensar aqui, um rio que tem até 10 metros de largura, então ele vai ter 30 metros de zona de preservação. Então, vamos marcar aqui uma distância de 30, tá? Não precisa mexer em mais nada, deixa só mexe aqui na distância, se eu quero um buffer de 30, de 10 metros, de 50 metros, de 500 metros, enfim, tá? Só marcar essa opção e executa. Vou fechar aqui e observem, ele fez para nós, saiu numa cor um pouco ruim, vamos desabilitar aqui tirar a cor, então vou 2 cliques aqui, preenchimento simples, cor do preenchimento, eu quero sem preenchimento, tá? Preenchimento transparente, aplica e dá OK. Então, observem, a gente tem aqui as zonas de preservação, tá? Então, com 30 metros aí para cada lado. Então, tá mostrando para nós a preservação aí desse rio em 30 metros, dessa parte do rio. Aqui, gente, essas bolinhas aqui, na verdade, aqui, ó, esse contorno termina aqui e aqui termina outro, porque essa linha, ó, ela tá separada. Então, tem uma linha para essa parte e outra linha para essa outra área aqui. Então, vocês podem agora fazer o buffer para mais um rio, para no mínimo 2 tipos de classificação da hidrografia aí, tá? Gerem de forma mais simples ali o layout e podem fazer o upload lá no Google Classroom. Até a próxima!